Capítulo 7. Do amor romântico ao poliamor. Em Verona, uma cidade da Itália, duas grandes famílias viviam em disputa, os Montecchi e os Capuleto. Porém, quis o destino que, num baile de máscaras, o filho único dos Montecchi, Romeu, se apaixonasse pela única filha dos Capuleto, Julieta. Durante um tempo, os dois mantiveram seus encontros longe dos olhos do mundo, mas o maior sonho do casal era que pudessem se casar. Por isso, pediram ajuda para Frei Lourenço, a quem Romeu se confessava. Sem que as famílias soubessem, Romeu e Julieta se uniram como marido e mulher clandestinamente. Contudo, logo depois do matrimônio, uma briga entre Teobaldo, primo de Julieta, e Mercúrio, amigo de Romeu, fez com que mais um Capuleto morresse e Romeu acabasse por ser livre de Verona pelo príncipe, pois sua vida estava em risco. Desesperada, Julieta voltou a pedir ajuda do Frei, que lhe sugeriu um plano engenhoso. Ela deveria tomar uma poção que a fizesse parecer morta. Entretanto, quando acordasse, poderia fugir sem que ninguém soubesse para ir ao encontro de seu amado. No entanto, o plano não correu exatamente como esperado, pois as notícias da morte de Julieta chegaram aos ouvidos de Romeu antes que ele pudesse saber que tudo não passava de uma armação. De coração partido, ele voltou a Verona para visitar o túmulo da esposa que, adormecida, não pôde impedi-lo de beber um veneno realmente fatal. Quando finalmente acordou depois do efeito da poção que tomou, Julieta encontrou Romeu morto a seu lado. Então, desolada, matou-se com o punhal de seu amado. Todos conhecem a história de Romeu e Julieta. Escrito por William Shakespeare, famoso dramaturgo inglês do século XVI, o romance tomou conta do imaginário popular e vive até hoje. Em poemas, filmes, séries, esculturas e pinturas, há, de uma maneira ou de outra, a representação do tipo de amor eternizadas por esses dois grandes personagens, o amor romântico. Oriunda de um movimento filosófico, artístico e cultural nascido na Europa no final do século XVIII, o romantismo, a história de Romeu e Julieta ganhou fôlego e inspirou tantas outras que moldaram a visão que até hoje nós temos de amor. Atualmente, entretanto, pela primeira vez em muito tempo, o amor romântico tem encontrado um rival à altura. O poliamor é considerado um modelo de afeto pós-moderno, ou seja, nascido no momento atual. Como explica o filósofo francês Jean-François Lyotard, a pós-modernidade é um período em que as ideias modernas que surgiram no início do século XX entraram em falência. E, apesar de ter nascido muito antes, a ideia do amor romântico seguiu firme e forte por muito tempo. Em certa medida continua ainda hoje. Antes de avançarmos, vamos dar alguns passos atrás. Será que sabemos exatamente do que se trata a expressão amor romântico? É claro que conhecemos inúmeras referências sobre o assunto. Basta pensarmos em alguns filmes como Titanic, Uma Linda Mulher, e O Vento Levou e praticamente todas as comédias românticas já lançadas. Mas será que conhecemos o verdadeiro conceito por trás dessa expressão? E para continuarmos a discussão também é importante esclarecermos do que exatamente se trata o poliamor. Há muitas pessoas que encaram o modelo como um vale-tudo, uma devassidão generalizada. Há também quem ache que é o sinônimo de poligamia ou resultado de uma revolução sexual que começou no final do século XX. Será que alguma dessas opções está correta? De um lado, com o amor romântico, estamos tratando da monogamia e de uma concepção idealista da vida. De outro, com o poliamor, temos uma visão mais fluida que não pode ser enquadrada em padrões culturais engessados, mas que, ao mesmo tempo, vai contra tudo que consideramos saber e talvez desejemos do amor. O amor romântico, em sua essência, pressupõe a realização de algo que seria inerente ao ser humano. Em termos mais objetivos, é o reconhecimento de que é possível atrelar o amor a um contrato jurídico, tipo casamento ou união estável, a normas socioeconômicas, dividir compromissos financeiros e constituir patrimônio, e valores morais aceitáveis, em geral, judaico-cristãos, no caso, a união de duas pessoas e, historicamente, entre um homem e uma mulher, em específico. O filósofo estadunidense Irving Singer,
Em seu livro De Nature of Love, A Natureza do Amor, traça um excelente panorama do surgimento do amor cortês, uma espécie de pai do amor romântico. O estudo apresenta de maneira consistente como traços importantes da versão mais recorrente e tradicional do amor tal como conhecemos surgiram na Idade Média e no Renascimento, na Europa Ocidental. Nessa época, o casamento era um acordo entre famílias, grupos sociais ou clãs. Nada mais do que um contrato social e de interesses que não tinha qualquer relação com o afeto entre os envolvidos no matrimônio. Porém, em obras como Romeu e Julieta, de Shakespeare, começou a surgir uma valorização do desejo de um enlace afetivo como fator essencial para que um casamento se concretizasse, subvertendo o entendimento existente na época. O amor cortês surge, então, como uma invenção do clero medieval para organizar as conquistas dentro da corte. Uma vez que o matrimônio não passava de uma transação jurídica e econômica, e o sexo só servia para a procriação, coube ao clero reorganizar o mundo dos afetos para tentar arrebatar, dos cavaleiros medievais, um pouco de seu desejo sexual. Assim, criou-se um jogo sutil de regras entre a mulher, seu marido e um homem que a cortejava e finalmente abriu-se um espaço para a sensualidade. Séculos mais tarde, depois da Revolução Francesa, o amor sensual do cortejo acabou por dominar a concepção de casamento. No século XVIII, o filósofo Jean-Jacques Rousseau defendeu que amor, sexo e felicidade deveriam estar presentes em um casamento. Essa nova articulação, que foi desenvolvida a fundo pelo romantismo e ganhou espaço ao longo dos séculos, é o que configura o amor romântico que conhecemos hoje, a união entre duas pessoas que se amam e se bastam. Outro aspecto relevante é que o amor romântico é originalmente heteronormativo. Por ser originário de sociedades cristãs, sua concepção levou em consideração a relação entre um homem e uma mulher cisgêneros e heterossexuais. E, dentro dela, cada gênero ocupa papéis determinados. Não surpreendentemente, esses papéis trazem suas cargas históricas. Homens com carreira e autonomia financeira costumam ser retratados de maneira mais atrativa. Mulheres com quadris mais largos e aspecto jovial encarnam o ideal de fertilidade. Nesse sentido, é correto afirmar que ainda somos assombrados pela noção de que o amor romântico continua a visar ao acúmulo de patrimônio e a procriação. Entretanto, com a revolução sexual e os movimentos LGBT do século XX, isso veio se transformando. O ideário romântico passou a agregar também o afeto entre pessoas do mesmo sexo. Porém, manteve-se como uma relação baseada na monogamia, na qual um indivíduo se une com sua alma gêmea, que o completa. O poliamor, por sua vez, está pautado num modelo mais realista do mundo. Ele reconhece que a monogamia, com seu status de modelo único e possível, está ligada ao patriarcado patrimonialista e a valores religiosos. Além disso, reconhece o prazer sexual e postura que a liberdade de exercício da sexualidade é um valor individual. Portanto, os desejos afetivos sexuais de uma pessoa não podem ser reduzidos a padrões morais, econômicos e culturais. Daí o termo poliamor, ou seja, amor por muitos, poli. Diferentemente do ideal romântico, o poliamor nasceu em um mundo muito mais diverso e, por isso, costuma ser aberto a todo tipo de sexualidade e identidade de gênero. O cerne do poliamor foi bem definido na década de 1990 pelo estadunidense Morning Glory Ravenscraft, a líder de uma comunidade religiosa neopagã, como um modelo não monogâmico consensual e ético. Em razão disso, o poliamor coloca em questão a diversidade da sexualidade humana e as pressões sociais, econômicas, culturais e religiosas que nos impelem a acreditar que o desejo monogâmico é próprio e natural do ser humano. Porém, é importante entender que poliamor não é sinônimo de poliandria e poligamia. Como vimos no capítulo sobre o amor policonjugal, esses padrões costumam ser determinados de acordo com as necessidades específicas de uma comunidade, ainda que possam nos trazer algumas visões sobre a natureza do amor. De todo modo, uma das questões fundamentais que separam o amor romântico do poliamor é a instância do desejo. O padrão do poliamor não quer impor a impossibilidade de haver relações regidas por aspectos jurídicos e sociais,
mas considera que tais fatores não são primordiais e não possuem o poder de delimitar o encontro afetivo sexual. Em outras palavras, o poliamor ataca a divisão de trabalho sexual que está no coração do amor romântico. Se historicamente o último determina à mulher o papel doméstico da mãe, mater, e ao homem o de provedor do patrimônio, pater, o primeiro considera que outros relacionamentos, sejam fortuitos ou mais profundos, são normais, enriquecedores e importantes. Isso não quer dizer que o amor romântico ou a monogamia sejam inteiramente descartáveis. Se forem condizentes com a orientação afetiva das partes, pode ser a melhor escolha para um casal. Da mesma forma, o poliamor também pode sofrer com as opressões do sistema patriarcal, além de sofrer críticas por absorver gramáticas e estruturas de dominação. Também é importante esclarecer que poliamor não é sinônimo de relacionamento aberto, em que as partes estabelecem uniões nas quais há uma relação prioritária e outras casuais que satisfazem as pulsões sexuais eventuais dos indivíduos. No poliamor, é o fluxo da vida que determina o ritmo das coisas. Não existe relação prioritária, porque o amor está sempre no centro dos relacionamentos. Da mesma forma que não existe objeto sagrado do desejo que seja suficiente para satisfazer uma pessoa, não há desejo sem afeto. O que existe, então, são múltiplos campos nos quais o amor pode florescer. Compreendemos, então, que existem dois paradigmas que conduzem nossas relações amorosas hoje em dia, o amor romântico e o poliamor. Conforme conhecemos, o amor romântico encontrou suas raízes na Idade Média, foi criado no romantismo e, por fim, chegou à contemporaneidade. Ele é definido pela monogamia e pela crença de que uma pessoa é suficiente para nos completar e satisfazer nossos desejos, sejam eles sexuais, econômicos ou afetivos. Por sua vez, o poliamor é a contrapartida nascida no mundo pós-moderno que entende que a diversidade da sexualidade, da identidade e do desejo é inerente ao ser humano e, portanto, não é possível depositar todas as expectativas em uma só pessoa. É importante notar que poliamor não tem nada a ver com desordem, devassidão ou a satisfação fútil de impulsos sexuais. O poliamor é um padrão de escuta atenta aos desejos humanos, priorizando a afetividade e o encontro amoroso entre indivíduos. Ele ensina que a realidade se impõe aos padrões morais, jurídicos, sociais e culturais, e que o amor nem sempre se encontra em um só lugar. No ideário romântico tradicional, monogâmico, há uma comunhão entre o casal, na qual realidade e fantasia se aproximam. Há um esforço para aproximar os sonhos e o cotidiano num arranjo emocional que privilegia aqueles cuja orientação afetiva é, de fato, monogâmica. Já o poliamor exige um esforço diferente, que envolve o respeito e a sensibilidade aos desejos e às necessidades do outro. O fato é que o amor romântico monogâmico acabou por dominar o mundo ocidental porque corrobora com o projeto capitalista de acúmulo de capital e ampliação de patrimônio. Mas, se desconsiderarmos os fatores jurídicos, econômicos e sociais, qual seria o melhor modelo para um relacionamento amoroso? A resposta é mais simples do que parece. Depende de cada indivíduo e do entendimento de seus desejos. Como sempre, a bússola do amor é o autoconhecimento. Há pessoas com naturezas afetivas monogâmicas, que se sentem bem em relações conjugais com um único cônjuge. Da mesma maneira, há um enorme número de pessoas cujo desejo e o ímpeto de amar não podem ser satisfeitos por uma só pessoa. E também pode ser que o modelo de amor que vive um indivíduo hoje não funcione durante toda a sua vida. Então, antes de definir parâmetros de relacionamento com alguém, a pessoa precisa estar certa de qual padrão faz sentido para ela naquele específico momento. É também importante que as partes envolvidas, seja na monogamia ou na poligamia, estejam todas cientes do modelo adotado na relação.